Quem puder, vá abrindo sua Bíblia, Gálatas, capítulo 4. Privilégio de Deus estarmos aqui, uma vez mais na casa do Senhor. E vou entregar para os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Faz 3 semanas que eu não durmo. Então vamos trocar de sono comigo? Deixa eu dormir hoje e vocês vão ficar sem dormir. Porque o que Deus vai fazer aqui é forte. Então, se você tiver coragem, vira para o seu irmão e fala assim: não é melhor a gente ir embora agora? Não, né? Não. Eu vou ficar. Muito feliz por algumas pessoas que nos visitam. Meu filhote Douglas, a Eli, filhos preciosos que Deus tem nos dado. Os meus pais. Hoje se cumpre uma profecia. O Senhor disse que os meus pais ouviriam eu pregar. E aí eu fiquei tão longe deles, 14 mil quilômetros longe, mas aprove o Senhor que eles estivessem sentados hoje. Então, esse cajado que hoje está na minha mão, foi meu pai que me passou. Amém? Então o Evangelho é continuidade. Eu estou aqui para repetir aquilo que meu pai me ensinou. Amém? E aí as pessoas perguntam: poxa, por que você traz essas pessoas quando você convida, né? Eu falo: lógico, irmão, não sou bobo. Se ninguém dá glória, eles já sabem que tem que dar glória, né? Então a gente traz os nossos, né, pastor Cleide? Então vocês fiquem preparados aí. Se vocês verem que não está indo, vocês dêem glória a Deus. Amém? Gálatas capítulo 4, versículo 19. Quantos acharam? Digam amém. Então repita comigo: eu creio. E a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Essas são as promessas de Deus para a nossa vida. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Agora volta 3 livros, Romanos capítulo 7, versículo 14. Eu vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Amém? Pode se assentar adorando ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nós estamos aqui para expressar o teu coração, Senhor. Então, faz o que o Senhor tem para fazer nessa manhã, Senhor. Não retenha nada por corações endurecidos, mas nós estamos prontos a ouvir a tua voz. Eu quero falar com você nessa manhã sobre um tema que o Senhor me visitou algumas semanas atrás. Qual é o espaço de Jesus na minha vida? O espaço que Ele habita não é o mesmo que Ele ocupa. Sabe quando Deus me deu essa palavra? E o Senhor está nos desconstruindo de tantas coisas. Porque, irmãos, eu estava meditando sobre isso essa semana. Se eu for ler a Bíblia só para pregar para vocês, eu não tenho vida com Deus. Eu não posso ler a Bíblia para pregar. A Bíblia é minha vida. Eu tenho que meditar nesse livro dia e noite. Então aquilo que eu venho trazer aqui para os irmãos é fruto daquilo que eu vivo com Deus todos os dias. E sabe quando o Senhor me deu essa palavra? Eu estava sentado um dia na minha casa. E alguns irmãos da célula ouviram que eu tenho um cachorro missionário, evangelista. E ele tem ganho muita gente para Jesus, tem alinhado muita gente, né, Edna? E ele estava ali sentado e o Senhor fez eu olhar para o meu cachorro. E o Senhor disse assim: assim sou eu na vida de muitos. Ele mora na minha casa, mas ele não acessa todos os cômodos. Então o espaço que ele habita não é o mesmo que ele ocupa. Então eu vim aqui para falar para vocês nessa manhã sobre o desafio que nós temos até que Cristo seja formado em nós, até que de fato Ele ocupe em tudo aquilo que Ele habita. Então eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Se você visse hoje o seu interior como uma planta de uma casa, quais cômodos você diria que Jesus de fato habita? Pensa você ao longo dessa mensagem. Se a sua vida fosse a planta de uma casa, quais cômodos Jesus ocupa?
porque Ele mora na casa. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando nós viemos para Cristo, nós nos reconciliamos com o Senhor, nós aceitamos Jesus, nós reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Amém. Um pacto foi feito, mas depois existe um processo. E nesse processo, eu quero falar muito com vocês sobre isso nessa manhã. Nós precisamos entender que cada dia é um tempo do Senhor nos ajudar a tirar coisas nossas para que Ele coloque coisas dele. Então, às vezes, Pai, o espaço em que Jesus de fato ocupa na nossa vida pode ser muito similar ao espaço de quando nós o encontramos. Eu sou um cristão, eu amo Jesus, mas nisso aqui Ele não toca, nisso aqui Ele não passa, nisso aqui Ele não pisa, nisso aqui Ele não vai. E quando eu olho para dentro de mim e vejo Cristo olhando para dentro de mim, Ele fala: meu filho, eu preciso te possuir. Tinha um hino que nós cantávamos na Assembleia de Deus, e eu sei que o pastor Sérgio gosta muito, que dizia em fervente oração, e diz assim, ó: quando tudo deixares no altar. Não é quando um pouco, não é quando muito, é quando tudo. Então eu vim aqui nessa manhã dizer para você o que é que você precisa entregar nessa manhã, para que tire coisas tuas e Jesus coloque coisas deles, porque você não vai ficar sem habitar. A questão é uma troca, é você lutar pela mortificação da sua carne, para que Cristo de fato gere vida através de você. E aí o apóstolo Paulo em Gálatas ele vai nos dizer: eu sinto como dores de parto. Diz a medicina que a dor de parto é a pior dor que um ser humano pode sentir. Há comparações que para o homem uma gripe é a mesma dor. Uma dor de cabeça, meu Deus, está nascendo filho. Mas gripe fraca, Deus falando aqui. Mas dizem que as dores de parto é a pior dor que uma mulher pode sentir. E o apóstolo Paulo nos fala que eu sinto como dores de parto, para que Cristo seja formado em vós. Então, meu irmão, ele já está deixando uma coisa clara: é uma luta insana, não é fácil. E aí eu creio, por isso que eu li o texto de Romanos 7, porque para mim o que ele está dizendo é uma repetição de Romanos 7. Porque o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer eu não faço, mas o que eu não posso fazer, isso eu faço muito, porque essa é a nossa luta. Então nós temos ministrado nesse altar sobre o processo da fé. O processo da fé, né? O que eu entendo do cristianismo, até um exemplo muito prático. Sabe quando a gente conecta a bomba para encher um pneu? Quando a gente vem para Jesus, na minha opinião, a gente conectou a bomba. Mas se no dia a dia a gente não soltar o ar, o pneu não enche. Então com o que ele vai nos preenchendo, Elivânia? A partir do momento em que nós vamos para Cristo. Às vezes, muitos de nós só conectamos a bomba no bico, mas ainda não deixou que o ar de Cristo soprasse em nós e tirasse de dentro de nós aquilo que não pertence a Ele, que não agrada a Ele. Só que essa é uma luta. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês: a fé, ela não pode ser logística, nós temos falado aqui, mas ela é processual. João 14, versículo 6 vai dizer assim, ó: porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repare que todo exemplo bíblico tem sempre três variáveis: porque dele, por ele, para ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você aceita Jesus, ele se torna o seu caminho, mas no final ele precisa ser a sua vida. Então eu pergunto para você nessa manhã: aonde está Cristo? No caminho? Se tornou de fato a sua verdade e passou a ser a sua vida? Porque o espaço que Jesus ocupa não é o mesmo que ele habita, e nós precisamos lutar. A santificação é um processo. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então começa na boa, passa pela perfeita e termina na agradável. Então repare, eu não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas todos os adjetivos bíblicos passam sempre por três variáveis, porque ela é processual. Por isso que eu celebro muito quando eu ouço testemunhos simples de pessoas lutando com coisas simples. Por isso que eu celebro muito testemunhos de pessoas que dizem: eu consegui vencer hoje isso aqui.
Porque às vezes, irmãos, e eu creio que tenha sido a escola de muitos aqui, a gente vê as pessoas indo para Cristo e Ele faz uma mudança radical. E ontem, sem nem perceber, estava aqui conversando com o Erivan, e o Senhor confirmando a palavra sobre todas as palavras que saíram da boca desse rapaz. E ele disse assim que ele foi num encontro de nações, de missões. Foi? Preste atenção. E aí diz que todo mundo, quem quer ser enviado, quem que é, e todo mundo levantou a mão e foi. E teve um irmão do grupo que falou assim: você não vai? Não, não. Aqui é no calor do negócio. Porque depois na hora de ir mesmo, quase ninguém vai. Então, o Senhor está mexendo conosco para nos trazer a base de uma fé. Sabe por quê? Porque o avivamento desses dias, deixa eu te falar, não é a tampa pulando, é o fundo caindo. O avivamento desses dias não é a gente ficar rodando no manto e no mistério 24 horas falando em língua. O avivamento desses dias é chegar na pastora Cleide e dizer: pastora Cleide, me perdoa, eu pensei mal de ti. Chegar na minha esposa e dizer assim: ó, eu cuidei mal de você 20 anos de casamento. Chegar nos meus filhos e dizer para os meus filhos: me perdoe, você teve um pastor em casa, mas você não teve um pai. O avivamento desses dias passa por uma consciência de que nós precisamos, de uma vez por todas, receber a integralidade do caráter de Jesus em nós. Então não é sobre pular, não é sobre cantar, não é sobre a gente dizer: meu Deus, eu estou avivado. Mas é: meu Deus, eu estou quebrantado. Porque tudo que o Senhor não rejeita não é um coração em fogo, é um coração quebrantado. E qual é a dificuldade que nós temos de nos quebrantar? E aí eu entendo que, quando eu digo que a fé é processual, e eu tenho tido experiências maravilhosas. Douglas e Eli estão aqui, são meus filhos na fé. Pela misericórdia de Deus, o Senhor nos usou um dia para que eles hoje, apaixonados por Jesus, mas eu celebro cada dia, cada dificuldade que eles compartilham e digam: nós estamos vencendo. Só que quando eles olham para trás, com pouco mais de 10 meses de fé, eles mesmos dizem: nós já estamos muito longe de quem a gente era. Por quê? Porque a fé ela é processual. Ainda tem desejos, ainda tem vontades, ainda tem momentos, mas é lindo de ver. Por quê? Porque eles estão sensíveis à voz do Espírito Santo. E nós estamos aqui para trazer para você esse lugar na mesa. Talvez você foi uma pessoa radical, talvez você foi uma pessoa que mergulhou, que pulou sem paraquedas. Talvez você mergulhou sem paraquedas, não foi no reino de Deus, foi no serviço da igreja. E agora a gente precisa desconstruir isso, em nome de Jesus. Então eu vim aqui para dizer para você sobre a ede dessa planta. Qual é o espaço na sua vida que de fato Jesus ocupa? Vai pensando. Uma fé intelectualizada não nos fará ver Deus a partir de nós. E talvez uma das ramificações, pastor Sérgio, da fé logística, seja a intelectualização da fé. Porque a gente tenta sempre entender como é que Deus vai fazer, como é que Deus vai cumprir, como é que Deus vai colocar em prática aquilo que um dia Ele disse. Por quê? Porque o teu intelecto faz olhar o teu presente. E quando você olha o teu presente, você fala: meu Deus, a promessa de Deus não tem absolutamente nada a ver com o que eu estou vivendo. A intelectualização da fé, a gente tentar racionalizar uma coisa que é irracional, está fazendo muitos de nós não desfrutar de paternidade. Deixa eu te dizer, não importa como Deus vai fazer, não importa de que maneira Ele vai fazer, Ele não vem como você espera, Ele não faz como você espera, mas Ele vai fazer, porque o Senhor vela pela sua palavra. Então qual é o meu e o seu papel? É cooperar sobre aquilo que Ele disse que faria. Não podemos deixar de construir a arca porque não estamos vendo uma gota de chuva. Quantos de nós paramos porque não vimos resultado em algumas coisas? E às vezes a gente está aqui pedindo que o Senhor nos acrescente mais coisa. Ele não vai nos acrescentar nada, Ele vai nos dar força de retomar o que Ele já disse que era para fazer. O Senhor não vai mudar o plano da arca, Ele vai nos dar força para continuar construindo a arca. Fácil não é. Não pense que é fácil. Conversei com alguns irmãos essa semana. Gente, de fato, olhando para a minha vida, vocês que têm convivido comigo, vocês acham que eu amo orar?
Vocês acham que eu amo acordar de madrugada e ficar ver o dia raiar? Eu amo ler a Bíblia. Não, eu amo mesmo, ler a Bíblia eu amo. Mas toda hora eu estou lendo, não é, irmão. Tem dia que se a gente não tomar cuidado, passou. E é assim, aquela oração que você já vai cambaleando na cama, dizendo: Senhor, Tu sabes. Você não tem nem palavras, está cansado. Irmão, a gente é gente. E talvez isso tenha sido uma das coisas que foi roubado do povo de Deus. No anseio da gente querer ser igual a Deus, a gente desprezou o que Deus queria em nós: humanidade. Porque não adianta eu ser cheio de Deus na frente de vocês e não ser um bom cidadão, não ser um bom pai, não ser um bom marido, não ser um homem que paga as minhas coisas em dia. O Senhor quer de nós é a nossa humanidade. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês: quanto mais humano você for, mais de Deus você recebe. Jesus é o nosso modelo. Ele teve fome, ele teve sede, ele pediu ajuda, ele pediu para 3 amigos orar com ele. E a gente muitas vezes está aqui: meu Deus, sou um pastor, vou ligar para o pastor Sérgio para orar por mim, para dobrar o joelho comigo. O que ele vai achar? Estou chegando na igreja agora, vai achar que eu não tenho fé. Irmãos, e a nossa cabeça fica rodando desse jeito. E isso tudo nos faz perder o desfrute de uma família. Deixa eu te falar, nós não somos perfeitos. Nós não somos heróis. E nós não somos o seu modelo. Quem caminha conosco sabe. Ontem nós ouvimos isso na reunião. Eu posso, de alguma maneira, pela misericórdia de Deus, estar sendo levantado como uma das referências da sua vida. Mas o modelo é Jesus. Ele é perfeito, nele não há falha, Ele jamais te abandonou, Ele jamais vai te abandonar. O seu modelo é Jesus. Então sabe por que muitas vezes a gente se frustra com pessoas? Vai doer, mas eu vou falar. Porque você deu a elas o lugar que era de Deus. Frustração é um processo pedagógico do céu. Não é o diabo que te frustra. O cristianismo, a base do cristianismo, é uma fé sólida, consciente. Por isso que o Senhor nos fala para apresentar um culto racional. Quem te ilude é Satanás, Deus não te ilude, meu irmão. Então Deus precisa criar uma desilusão para te trazer de volta para o propósito. Sabe por que às vezes você está decepcionado com pessoas? Porque você deu lugar a elas que era de Deus. Você entregou um pedaço do teu coração para pessoas, para relacionamentos. Eu falo isso muito na minha casa. Eu amo a minha esposa, mas eu amo Jesus mais do que ela. Eu amo os meus filhos, mas eu amo Jesus mais do que eles. Eu não posso entregar esse lugar. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. E às vezes a gente sobe aqui e a gente quer bater em idolatria. Irmão, o irmão tem um santo, o irmão tem isso. E os ídolos que nós temos no nosso coração? Quantas vezes você já atravessou uma cidade porque fulano ia pregar e você não conseguiu vir numa reunião na sua igreja com o irmãozinho que estava ali pagando um preço para trazer uma palavra? Não, idolatria é um boneco de gesso. Idolatria é uma romaria. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Me perdoa. Quer dizer, não me perdoa não. Nós somos mais idólatras do que a idolatria que a gente julga. A Bíblia fala adorar somente a Deus. Quantas coisas em nós. E essa semana o Senhor tem ministrado muito no meu coração sobre os ídolos do nosso coração. Quantos de nós, homens, olhamos para os nossos celeiros, olhamos para os nossos cofres, olhamos para a gaveta onde tem as escrituras dos nossos imóveis e a gente olha e fala assim: uau, cheguei, não quebro mais, estou tranquilo. Querido, o cara que fez o Titanic falou a mesma coisa. Inclusive quem está tentando ir lá ver, ele está morrendo junto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não podemos ser tentados a construir nada que não seja guiado pelo Senhor. De tudo que Deus mandou Noé construir, tudo, leia depois. Ele deu especificação, ele disse como era a madeira, ele falou para Noé como era o tamanho, ele disse tudo. Mas uma coisa Deus não mandou Noé construir: leme. Vocês já viram o barco sem leme? Vocês nunca se perguntaram por que Deus não mandou Noé construir um leme? Porque tem uma máxima do céu estabelecida sobre a arca de Noé. Aquilo que Deus mandar você construir, só Ele pode dirigir.
Se você não tomar cuidado, você coloca leme na arca que Deus está mandando você construir. Aí Deus manda você construir algo, edificar algo para Ele, e daqui a pouco está o bonitão, para lá, para cá. Esse eu amo, esse eu não amo. Esse senta, esse não senta. Esse eu gosto, esse eu não gosto. E Deus está dizendo: meu filho, quem mandou você por esse leme? O Senhor tem falado conosco aqui. Nós precisamos de uma vez por todas deixar de relacionar por afeição e passar a nos relacionar por propósito. A gente sempre se relaciona com quem a gente gosta mais, mas às vezes o propósito de Deus é trazer a gente para perto de quem a gente não tem relacionamento, mas há um propósito. Você sabe o preço que tem de uma pessoa sentar na sua mesa? Mas eu não vou com a cara dela. Sabe por que muitas vezes a gente não vai com a cara de uma pessoa? Porque o comportamento dela denuncia a nossa fragilidade. Meu Deus! Meu Pai! As pessoas que você menos consegue transformar são as que mais transformam você. O período que Davi mais teve intimidade com Deus foi quando Saul perseguia. Você sabia disso? Então eu oro para que o Senhor comece a colocar na sua vida pessoas que Deus vai usar para trabalhar você. Sabe por quê? Porque é necessário isso. Eu preciso falar isso para vocês. Ou nós vamos nos posicionar como uma igreja que Jesus vem buscar, ou não tem condições de Jesus vir nos buscar agora. Se Cristo vier nos buscar hoje como igreja, seja sincero, irmãos, sejam francos com você, o céu se tornaria um jardim de infância. Nós somos infantis. Eu até escrevi algo mais para frente, mas eu já vou falar. Imagine você, Pai, diante de Estevão, diante de João Batista, Pai, diante de Paulo, homens que deram a sua vida pelo Evangelho, perguntando para você, dilemando o que você fez, e você vai dizer: cara, passei 80 anos da minha vida com problema com o cunhado, passei 60 anos da minha vida com problema com o irmão, e os caras apedrejados, cabeça cortada por amor do Evangelho, e a gente está achando que Jesus vai vir nos buscar agora. Não tem a menor condição, igreja. Não tem a menor condição. Eu preciso me esvaziar. Jesus é o meu modelo. Eu preciso me esvaziar. Eu disse isso aqui numa reunião. Quando o povo entra em Canaã, se levantam algumas tribos: Jebuseu, Amorreu, Eteu, Eveu, Cananeu. O português nos dá essa didática. Então isso aqui não é uma aplicação bíblica, é só uma consciência. Todos esses povos terminam com eu. Você só vai acessar a Canaã que Deus tem para a sua vida quando você vencer esse exército de eu que habita dentro de você. Mata esse velho homem em nome de Jesus. Perdoa quem precisa ser perdoado. Ame quem precisa ser amado. Nós precisamos nos estabelecer como uma igreja de propósito. O Senhor está nos mudando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós fomos uma igreja preparada para o deserto. A palavra mais pronunciada nos púlpitos em 30 anos foi deserto e vale. Irmão, eu estou passando um deserto. Irmão, estou no vale. Irmão, misericórdia, estou no vale. Irmão, esse vale precisa ter fim. Foi ou não foi? Por quê? Porque nós aprendemos a vencer o deserto. Sabe como? Com argumento, com versículo. Não, eu tenho uma palavra. Disse: tudo posso naquele que me fortalece. Coloquei um adesivo no meu carro. Vai ler o capítulo todo, querido. Já que você vai adesivar o carro, adesiva o capítulo. O evangelho está sendo pregado nesse lugar. Aí tudo bem, pastora Cleide. Aí tudo posso. Olha, passei por isso, passei por isso, passei por isso. Sobrou só o couro. Aí tudo posso. Nós precisamos começar a trabalhar para Jesus voltar de verdade. Então essa semana eu recebi uma mensagem de um filho. E eu fiquei pensando muito. No dia do aniversário do pastor Sérgio e da pastora Cláudia, sabe qual é o maior presente que vocês podem dar para eles? É não dar trabalho para eles. É entender o que eles estão nos pastoreando. É ser obediente. É quando ele chegar num lugar e dizer assim: olha, tem uma ovelha tua aqui, um exemplo.
Não é uma camiseta, não é um sapato. Dá também, irmão. Não vai entrar nisso para você justificar também. Já vai dar sim. Mas deixa eu te falar, querido. É a gente absorver aquilo que os nossos pastores têm nos pastoreado. É a gente obedecer a mensagem do Evangelho. É dizer assim, pastora Cleide, tem uma mulher aqui posicionada, parabéns. Ela tem ouvido as tuas instruções. Mas muitas vezes a nossa agenda como pastor ainda é buscar que se perdeu. O cara sai daqui limpinho, achado. 2 dias depois nós temos que buscar ele todo sujo. Porque entrou por aqui, saiu por aqui. Mas em nome de Jesus, nada dessa semente que está sendo liberada nessa manhã vai ser roubada da minha e da tua vida. É uma consciência de mártir. A moeda do reino é a tua vida, não é o teu bolso, querido. A moeda do reino é a tua vida. Quando você veio ofertar aqui, você não ofertou dinheiro, você ofertou vida. Você gastou teu tempo para ganhar esse dinheiro. A moeda do reino é a tua vida. A tua vida está disponível no reino. A gente adora cantar, aonde tu quiseres, como tu quiseres, como farol, como isso, como aquilo. Mas quando chega uma situação, a gente passa para o próximo. A gente não abraça. E nós precisamos começar a ser parecido com Jesus. Nós precisamos ir para Gadara. Nós precisamos dormir na casa dos Zaqueus. Deixa eu te falar uma coisa. Quem foi o tesoureiro do ministério de Jesus? Chegou a hora da gente entregar a chave da tesouraria para quem roubava no mundo, queridos. O pastor Sérgio deu um exemplo ontem para nós que mexeu muito. Você colocaria na tua casa um homem que acabou de sair da cadeia? Isso é o Evangelho. Talvez você veja aqui nessa manhã imaginando que você ia sair daqui com uma barra de ouro. A barra de ouro é no programa do Silvio Santos, não é aqui. O Evangelho é para te preparar para encarnar uma missão. E a missão é que o Senhor venha nos buscar. E quando nós chegarmos diante dele, nós possamos, como o Bruno começou ministrando aqui, dizer: Senhor, quando eu entendi, eu não retive mais nada. É tempo da gente andar vazio, querido, para que o Senhor encha em nós o teu espírito, a tua vontade, o teu querer. Então eu quero te dizer uma coisa. O que eu posso oferecer para um Deus que tem tudo, pastora Cleide? Vamos ser sinceros. Quando o Senhor nos pede adoração, nós criamos uma ideia de um Deus carente que precisa que a gente fique assim. Não, querido. A Bíblia fala que no céu existem anjos, incessantemente dizendo que Ele é santo, santo, santo. Você acha que Ele precisa da minha e da sua adoração? Comparado com essa carne, com essa impureza, Ele precisa da minha e da sua adoração? Ele nos dá uma oportunidade, porque você se torna parecido com tudo que você adora. Então quando o Senhor fala que Ele procura os verdadeiros adoradores, é porque Ele está te dando uma oportunidade de você se tornar parecido com Ele. Então enquanto você o adora, você se torna parecido com Ele. Se você adora dinheiro, você vai se tornar avarento. Se você adora coisas dessa terra, você vai adorar as coisas dessa terra, e você vai se tornar as coisas dessa terra. Por isso que quando você adora a Deus, você vai se tornando parecido com Ele. Por isso que eu me uno ao coral de anjos. E quem mais aqui nessa manhã? Santo, santo, porque eu quero santidade. Santo, porque eu quero santidade. Santo, porque eu quero ser santo. Santo, Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Não dá mais para ficarmos em cima do muro. Não dá mais para ficarmos em cima do muro. Até quando o Senhor nos falará por parábolas? Meu Deus. Até quando o Senhor nos falará por parábolas? Sabe por que Jesus usa parábola? Para filho que ainda não entende o recado face a face. Então ele te conta uma história. Natã, quando chega para Davi, Davi, tinha um homem. Tinha. E que ele tinha muitas ovelhas, Davi. Mas tinha um homem que só tinha uma.
Davi faz assim, ó. Sabe por que Deus usa uma história de ovelha para Davi? Porque Davi tinha cabeça de rei, mas tinha perdido o coração de pastor. Então o Senhor falou: Davi, deixa eu te conectar de novo ao que você nunca podia ter perdido. Não tem problema você ter cabeça de rei, você só não pode perder o coração de pastor. Tudo que nós temos não pode nos roubar de ter um coração de pastor. Então até quando o Senhor nos falará por parábolas? Essa é a pergunta de Deus para nós. Quantas histórias, quantas mensagens pregadas para o Senhor falar, mas nós precisamos nos preparar para que o Senhor fale face a face. Pastora Cleide, é isso, confio em você. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e a estes, Ele lhes mostrará a sua aliança. Deus não vai casar com quem Ele fala por parábola. Deus vai casar com quem Ele fala face a face. Eu lembro que um dia minha filha chegou em mim e falou assim: pai, por que pra gente tudo é tão difícil? E eu disse assim para ela: filha, porque Deus não espera nada de crente meia boca. Ele exige de quem Ele ama. Por isso que pra gente tudo vai ser mais difícil. Mas na eternidade, minha filha, a gente vai ver o quanto valeu a pena ir pelo caminho mais longo, mas que nos fez desfrutar eternamente de uma vida eterna. Chegou a hora de nós sermos essa igreja que não pega mais atalhos. Chegou a hora de nós sermos essa igreja que não trabalha mais por carência. Chegou a hora de nós sermos essa igreja que não se relaciona mais por afinidade, mas que se relaciona por propósito. Chegou a hora de nós sermos a igreja do arrebatamento. Chegou a hora de nós pedirmos que venha sobre nós o teu reino. Chegou a hora de nós pedirmos que o céu venha sobre nós e nós começamos a viver a vida do céu na terra. Não vai ser fácil. O texto que nós lemos diz: aquilo que eu não faço, que eu preciso fazer, eu não faço. Você acha que é fácil? Quantos aqui já se matricularam numa academia e nunca foram? Levanta a mão. Porque você não emagrece quando você se matricula, você emagrece quando você frequenta. A matrícula não muda a sua condição, muito pelo contrário, só deixa o teu bolso mais vazio. Agora vamos ser sinceros. Eu vou levantar até o pé. Quantos espiritualmente já entraram em algumas academias com Deus e nunca cumpriram? Matriculados, crente, recebi minha carteirinha da Rema, mas nunca frequentei, nunca pisei no Santo dos Santos, nunca fui num lugar que Jesus me tocasse, me mudasse. Ainda, como a gente ministrou aqui, simpatizante, água no joelho, tá tudo ali, tá tudo certo, domingo de manhã, mas o dia a dia, irmãos, o Senhor nos traz aqui domingo de manhã para preparar a gente para ser igreja na segunda-feira. Quando você chegar no teu trabalho e uma coisa não estiver resolvendo, você fala: posso orar? O Senhor vai nos mostrar. Orar não, mas aqui a gente não aceita crente, então me manda embora. Pode me mandar, não tem problema não. Mas você vai abrir mão desse emprego? Vou. Quem me sustenta é o Senhor, mas eu não vou negar minha fé. São dias da gente ser provado nesse nível, queridos, para a gente começar a ser a igreja do arrebatamento. Deixa eu dizer uma coisa para você: não corra dos processos de cobrança, de exigência de Deus para você, porque a cobrança é do tamanho da herança. Você quer receber uma herança no céu? Aceite a proporção da cobrança na terra. Por isso que às vezes eu pego os meus filhos: mas todo mundo vai. Você não vai. Irmãos, não pensa que a nossa vida é só flores, não. Está aqui minha filha, queria ir no show de uma cantora na Faici. Queria. Mas a filha do pastor ninguém aqui quis. Filho de ninguém.
Ninguém aqui ganhou um ingressinho, queria ir só para dar uma olhada? Irmão, é realidade. Cheguei para ela e disse: minha filha, você precisa escolher que lado você está. Preto no branco. Mas todas as minhas amigas vai. Mas você não é todo mundo. Você carrega algo diferente. Pai, até chorei na hora que eu vi elas postando o show e eu não fui. Filha, mas você chorou em casa. Você chorou guardado. O Senhor olhou e o Senhor compreende o seu desejo. Deixa eu te falar, o Pai compreende o desejo, a vontade, mas Ele também vê a tua renúncia. Falei aqui ontem com o Erivan: Deus sabe quando você vem, filho, sem comer, passa em casa, lava a mão, toma um banho, está aqui no ensaio servindo a Deus, muitas vezes o dia inteiro sem comer. O Pai sabe. Então, querido, a cobrança é do tamanho da herança. Então, como eu sei que Cristo está sendo formado em mim, então agora eu vou começar a aplicar algumas coisas para vocês. Cristo formado em vós não é pela quantidade de sorvete que você come, mas é pela quantidade de coco que você quebra. Cristo formado em vós, meu irmão, estou na bênção. Deus me deu um helicóptero. Irmão, venci isso aqui, ó. Eu era viciado nisso aqui faz 10 dias que eu não ligo. Irmão, venci isso aqui. Era grosso, agora estou comprando uma flor para a esposa. Tudo bem que a flor veio murcha, mas depois eu vou dar uma flor viva. Mas irmão, Cristo formado em vós é pela quantidade de coco que você vai quebrando, filho. Já disse isso para vocês. Amém. Cada excesso que você vai tirando de dentro de você, Cristo vai sendo formado em você. Então essa é uma manhã que eu não oro para Deus te acrescentar nada, eu oro para Deus te dar força para tirar. É o que eu sempre falo da academia. Quando a gente frequenta, a academia está firme, daqui a pouco a gente está mais esbelto, né? Alguns, como o Rafa bonitão, tem lá os gominhos e tal. Mas não é que ele foi no Ponto Azul e comprou aquele abdômen, já era dele. É que quanto mais ele lutou para remover o excesso, mais a saúde apareceu. Deixa eu te falar uma coisa: tudo que você e eu precisamos, Cristo já criou em você. Não tem nada novo que Cristo vai gerar por causa de você. Quando você nasceu na maternidade, com o nomezinho aqui, a pulseirinha e o pezinho, o Senhor disse: está completo, está perfeito. 9 meses se passou, tudo que esse camarada precisa está aí. Agora sabe o que você precisa? Se desenvolver. E da onde nasce a palavra desenvolver, pastor Elivan? Desenvolver, deixar de se envolver. Desenvolvimento é alguém que deixa de se envolver com coisas que não agradam a Deus. Você só se desenvolve quando você abandona as coisas que não agradam a Deus, para que depois Ele te gere um novo envolvimento com Ele. Então o que é que a gente precisa se desenvolver nessa manhã? Romanos 5. São dias da gente perseverar. E eu vou ler para vocês o que é que produz perseverança. E você vai dar um glória a Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. O que é que traz perseverança? Tribulação. Quantos querem receber tribulação para conseguir desenvolver perseverança? Isso é o Evangelho, é a palavra de Deus. Não sou eu quem escreveu esse versículo de manhã. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês não ficarem tão magoadinhos. Quantas memórias você tem de conquistas que você teve na vida? Coisas, meu Deus. Mas quantas lições você tirou de situações difíceis que você passou? E muitas vezes nós fomos essa igreja e nós temos pedido perdão para o Senhor. 7 semanas para você parar de sofrer. E Deus está dizendo: meu filho, leia Romanos.
Não ensina o povo a parar de sofrer, ensina o povo a sofrer com categoria. Tsunamita, tudo ótimo, irmã. Irmão, chibatada aqui nas costas, bambu envergando, pau quebrando, tá tudo bem, mas estamos firmes, mas estou aprendendo, o Senhor está me ajudando. Aleluia! Deus está falando com você, fica tranquilo. Então o que é perseverança? O Luiz Hermínio teve uma definição muito boa. Perseverança é o trabalho duro que você faz depois de todo o trabalho duro que você fez. Para mim, perseverança é aquela mulher que limpa a casa. Um exemplo claro de perseverança, minha mãe. Rapaz, ela limpa tudo. Quando é de tarde, o que ela limpou de manhã está sujo. E aí no outro dia ela acorda e vai limpar tudo de novo. E você olha para ela e ela diz: filho, eu estou perseverando. É um ciclo. Então é o trabalho duro que você faz depois de todo o trabalho duro que você fez. Por isso que rejeite um evangelho que não te ensina a perseverar. Rejeite um evangelho que vai dizer que sua vida vai mudar no estalar de dedo. Rejeite. E rejeite um evangelho que não te leva para esse lugar. Porque nós precisamos ser crucificados com Jesus. Sabe? Um evangelho que você não precisa abrir mão de nada, não é nada de evangelho. Meu Deus. Talvez você está ouvindo uma coisa um pouco diferente do que você tem ouvido por aí. Mas essa é a mensagem que te cura. Isso aqui é um chá de boldo que resolve o teu problema. Sabe por quê? Porque doença grave não se cura com remédio fraco. Você nunca vai ver um cara procurando um anador para curar um câncer. Ele vai ficar internado para tomar quimioterapia na veia para lutar com a vida. O evangelho é uma quimioterapia. O evangelho não é um anador. O evangelho não é um band-aid. O evangelho não é uma coisinha só para que um pouquinho resolve. Não. Talvez por conta disso há entre nós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, porque não foram expostos a resolver as coisas. Ainda ontem eu conversava em casa na mesa com minha mãe. Eu estava falando sobre o evangelho. Minha mãe: na casa de Deus tem tudo, só não tem uma coisa. Ela disse: o que, meu filho? Tapete. Não falei, mãe? Na casa de Deus não tem tapete, porque o evangelho não propõe você jogar nada debaixo do tapete. Então Deus nunca vai prover um utensílio na casa dele que propicia você se esconder. Na casa de Deus tem verdade. Traz o teu problema e ele vai te ajudar a resolver. O que te fere, quem te feriu, quem você feriu, traz para a casa de Deus, porque ele vai te ajudar a resolver. E quanto mais você vai resolvendo essas coisas, mais de Deus você vai recebendo, mais autoridade de Deus você vai recebendo. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. A fé não é uma fé para conquistar, a fé é uma fé para suportar. Porque o que nós queremos conquistar, Jesus já conquistou na cruz. Agora nós precisamos de uma fé para suportar a conquista que Ele nos deu. Aqueles que perseverarem até o fim alcançarão a tua coroa. Então eu preciso de fé para perseverar até o fim. Na cruz tudo já foi conquistado. Então eu não preciso de uma fé para conquistar, eu preciso de uma fé para suportar, para aguentar esse marido grosso, para aguentar esse patrão que me persegue, para aguentar as coisas da vida, aquele vizinho abençoado que te faz orar. Até meu cachorro Deus está usando lá em casa, glória a Deus. E eu termino aqui dizendo: o Senhor está nos tirando de um tempo, de uma igreja, pastora Cleide, do deserto, e nos posicionando numa igreja do Getsemane. Porque no deserto Jesus lutou contra Satanás, mas no Getsemane, Pai, Ele lutou contra ele. Ele lutou contra o desejo dele, para que fosse feita a vontade do Pai. E pasme você, a palavra Getsemane significa lagar de azeite. Só tem um jeito de uma azeitona virar azeite: no lagar.
espremendo, esmagando, sofrendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que é que despedaça o jugo? É a unção. Então você só vai ser habilitado naquilo que você suportou passar, querido. Lagar era o lugar onde se pisavam as uvas, pastora Cleide. João 15 vai dizer: eu sou a videira. Nada na Bíblia por acaso. Se João disse que Jesus é a videira verdadeira, é porque existe a videira. Ou ao contrário de verdadeiro é? Qual é a videira falsa? Eu quero falar sobre isso. A videira verdadeira produz uva com semente. A videira falsa produz uva sem semente. E eu vou dizer porque lá em casa a gente só compra uva sem semente, modificado geneticamente. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Quem come uva com semente faz o que com a semente? Cospe. Eu sou a videira verdadeira. Lucas 18:32 diz que Jesus, pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. Você quer se fundamentar na videira verdadeira? Se prepare para ser cuspido. Se prepare para alguém chegar perto de você, extrair coisas de você e depois te rejeitar. Talvez essa é a maior confusão da igreja desses dias. Injusto. Ontem o irmão falava aqui. Teve um tempo que o almoço na igreja era de graça. Estou pregando tudo que você pregou para mim. Teve um tempo que o almoço na igreja era de graça. E tinha pessoas que só vinham naquele dia por causa do almoço. E disse que em algum momento a gente começou a ter comportamento de ficar incomodado com aquilo. Poxa, a pessoa só vem por isso. Irmão, que bom que ele vinha por isso. Que bom que a gente tinha para dar, pastora Cleide. Chegou a hora da gente ser essa igreja que sai desse lugar de milindre, de lugar de mérito. Nós precisamos ser essa igreja que está pronto para ser cuspido, porque nós estamos enxertados na videira verdadeira. Chega de produzir uva sem semente. Sabe por quê? Porque uma semente, quando você joga no solo, ela dá fruto de novo. E ela vai reproduzindo, porque nós fomos chamados para que desse fruto e que o nosso fruto permanecesse. Uva sem semente não dá outro fruto, ela é estéril. O que eu posso fazer com as uvas que estão na minha casa? Nada. Como e acabo. Porque elas são estéreis, elas não têm semente. Só que se você quer ter semente, você tem que estar preparado para ser cuspido, para ser rejeitado, para muitas vezes ser usado. Não tem problema, querido. É na eternidade. Eclesiastes 11:1 vai dizer assim, ó: lança seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Não é agora que você vai achar o resultado disso, é lá na frente. Porque não tem prazer maior. E eu tenho esse exemplo na minha casa. Meu pai um dia trouxe para dentro da minha casa uma jovem, ganhou ela para Jesus. Meu pai tinha uma igreja no meio de uma favela em São Paulo, e trouxe ela. Domingo ela convivia com a gente, e essa moça casou, essa moça constituiu família. E um dia ela mandou uma mensagem para o meu pai, disse assim: pastor, hoje eu vou cantar no programa do Raul Gil, pastor. Eu queria te agradecer porque o senhor não desistiu de mim. Hoje é uma moça que canta louvores no Brasil inteiro, mas porque um dia alguém não desistiu dela. Trouxe ela para casa, conectou ela uma família e disse que Jesus tinha um plano para a vida dela. Não é na hora que a gente reconhece e recolhe os resultados. Por isso nós precisamos sair desse lugar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, comunidade Rema. Ninguém pode servir mais essa cidade do que nós que estamos aqui. Chegou a hora da gente lavar a calçada do vizinho. Falei isso quarta-feira. Chegou a hora da gente comprar um pão para o vizinho, se importar com quem vive à nossa volta. Para de se preocupar só com você. Para de olhar só para o seu problema e dizer: ó vida, ó céus, não tem nada mais difícil do que o problema que eu passo. Não, querido. Chegou a hora da gente se importar com o outro. Chegou a hora da gente dizer: tem pão e tem peixe na nossa casa, pode vir.
Essa é a hora que o Senhor está nos chamando. Então, como acessar esses lugares em dias tão conturbados? Lucas 22, agora eu quero terminar aqui para você, de verdade. Nunca acredite muito quando o pregador dizer que já está terminando. Lucas 22, 8. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa. E eles lhes perguntaram: onde quer que a preparemos? 10. E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrarás um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar, e direis ao pai da família da casa: o mestre te disse: onde está o teu aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Qual foi a instrução de Jesus sobre aonde seria colocada a última Páscoa? Segue um homem com um cântaro de água na mão, Vanessa. Esse homem representa o Espírito Santo. Sabe por quê? Um cântaro de água é a coisa mais simples que pode ter na vida. É a mesma coisa Jesus falar para você: vai ter um homem com a garrafa de água na mão, segue ele, para montar a mesa da última Páscoa. Nós precisamos seguir gente que está fazendo coisas simples. Gente que está com uma clareza para onde está indo. Agora, pasmem vocês, segue um homem com um cântaro de água. Ele estava quebrando ali uma tradição. Quem carregava cântaro de água eram as mulheres. Tanto é que ele encontra com aquela mulher em Samaria, porque ela vai buscar água. Então ele já estava mudando uma lógica, dizendo: você quer preparar um lugar para mim? Você quer encontrar uma porção maior? Você quer preparar a minha ceia, a minha Páscoa? Começa a refazer a tua mente. Você só aprendeu que mulher levava, agora tem homem levando. Tem homens simples, mas eles representam a figura do Espírito Santo. São dias de seguir pessoas que estão fazendo com excelência o que é simples. E eu quero alguns conselhos para te dar aqui. Não ouça a crítica construtiva de quem não está construindo nada, querido. Um conselho que eu quero te dar: às vezes você empresta os teus ouvidos para as pessoas terem opinião ao teu respeito, as tuas renúncias, de pessoas, pastora Cláudia, que não estão construindo nada. Eles não cuidam nem da vida deles, eles querem cuidar da tua. Empresta os seus ouvidos para Jesus. Fala: Senhor, me ensina. Então, não ouça a crítica construtiva de quem não está construindo nada. Deus está investindo pesado em homens e mulheres nesse tempo que não tem vazamento, querido. Chega da gente andar para dois lados. Não, a gente não pode ter vazamento. Nós somos o mesmo aqui, nós somos o mesmo no sacolão, nós somos o mesmo em casa, nós somos o mesmo na empresa. Nós não podemos ter vazamento. É um tempo de entender de fato. E essa semana a Lucy Cleide me mandou uma mensagem, que nós somos, Marcos, sal da terra e luz do mundo. Um dos maiores atributos do sal, sabe qual é? Gerar sede. Se você come uma coisa salgada, você tem muita sede. Eu te pergunto: que sede você tem gerado em quem convive com você? Eu louvo a Deus por filhos na fé. Eu louvo a Deus por ver minha mãe apaixonada por Jesus. Porque talvez de alguma maneira Deus levantou o filho gerando sal. E disse: eu quero Jesus do meu filho. Eu quero estar com ele. Douglas, talvez a mesma coisa. E tantos outros filhos. Mas talvez nas nossas questões, nas nossas agendas tão individualistas, a gente parou de gerar sede. Nem nós estamos convencidos muitas vezes do Cristo que nós servimos, do poder que Ele tem, as lutas, as circunstâncias, a maneira dessa relação. Mas esse texto que nós lemos diz que esse homem com um cântaro na mão levaria a um cenáculo grande e mobiliado. A palavra cenáculo vem do grego anogeon, que significa um lugar acima do nível da terra. São dias de você seguir homens que estão te levando para um lugar acima do nível da terra.
Desfaça relacionamentos de pessoas que estão querendo se plantificar na terra. E faça relacionamentos com pessoas que estão querendo te levar para um lugar acima do nível da terra. Pessoas que te chamam para orar, pessoas que te chamam para buscar, pessoas que te chamam para mergulhar, pessoas que te chamam para ir além. Porque o homem com cântaro de água levou para esse lugar. Agora diz que o cenáculo era mobiliado. Gente, mobiliado. Na Strong diz: um lugar ocupado por coisas simples. Então você quer caminhar em relacionamentos de propósito nesse tempo? Se conecte a homens que te levam para um nível acima da terra, num lugar aonde está mobiliado de coisas simples. Gente, o evangelho é simples. Nós deixamos complexo demais. Jesus disse que amava. Jesus não deu sermão em Zaqueu. As coisas são muito simples, mas nós complicamos demais. E por que essa simplicidade mexe tanto comigo, pastora Cleide? Porque esse homem representa a figura do Espírito Santo. Eu acabo aqui. Quando Jesus foi batizado por João Batista, da além do Jordão, o que é que repousou sobre as águas, simbolizando o Espírito Santo? Uma pomba. Sabe por que ele fez isso? Para dar acesso a todos, querido. A pomba era o sacrifício do pobre, pastora Cleide. Aleluia. Ele escolheu simbolizar o Espírito Santo através de um animal que todo mundo podia oferecer. Porque se descesse uma águia, nem todo mundo tinha uma águia. Se descesse um grande pássaro, uma arara, nem todo mundo tinha. Mas Jesus se preocupou em dar acesso a todos, dizendo: o meu espírito é representado por uma pomba. Não tem ninguém que não possa acessar o que Ele tem para fazer na sua vida. Não há circunstância, não é sobre o que você tem no bolso, não é sobre sua condição material, mas é Ele te dando um acesso, dizendo: essa pomba representa que todos têm acesso. Ele não deixou ninguém de fora. Por isso que Ele disse para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Não há escolhas, não há privilégios, querido. Não há distinção de Deus sobre quem é rico, quem é pobre, quem é e quem não é. Há sobre quem tem sede e quem não tem. Se você se levantar nessa manhã como alguém que tem sede, sede de receber mais do Espírito Santo, sede de ser mais cheio do Espírito Santo, então por que é que a gente não consegue fazer isso? Deixa eu dizer para você, aqui dessa garrafa d'água, e ela tem data de validade. Por que é que essa garrafa tem data de validade se água não tem validade? Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você envasilha e tampa passa a ter prazo de validade, querido. Mas deixa eu dizer para você, os rótulos que colocaram em mim e você não deixa ver o que está dentro, querido. Essa é uma manhã da gente jogar fora esses rótulos e começar a deixar enxergar o que está aqui dentro. Essa é uma manhã da gente abrir essa tampa e tirar todo o prazo de validade. Deixa a água correr, querido. Deixa o Espírito Santo correr ali na tua vida. Talvez tentaram te vaziar, talvez tentaram te rotular, talvez tentaram dizer: você é uma fraude, isso acaba. Não, querido, diga para eles: dentro de mim fluirá rios de água viva, e essas águas vivas. Tira os rótulos nessa manhã, tira os rótulos que te colocaram. Você não é evangélico, você não é católico, você não é um bandista, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Joga fora todo rótulo, querido. Essa é uma manhã de libertação. Essa é uma manhã em que o Senhor está nos visitando, dizendo: eu tenho acesso para você. Segue o homem com cântaro de água na mão.
dizendo claramente: eu amo Jesus e eu habito nesse lugar de Deus. Queridos, chega desse espírito de sanção que faz a nossa vida ser um enigma visitar a gente. As coisas precisam ser claras. Quando eu olho para o pastor Sérgio, eu vejo verdade. Quando eu olho para a pastora Cleide, eu vejo verdade. Quando eu abraço o Rafa, eu vejo verdade. Cara, tem isso que precisa arrumar, mas tem isso que já arrumou. É assim, nós estamos seguindo o homem com cântaro de água. Essa é uma maneira de quebrarmos esses rótulos. Colocar um prazo de validade em você. Engarrafar